Esse é o Yuval Noah Harari durante uma passagem dele pelo Brasil em novembro de 2019, uma data antes da pandemia, o que faz com que ela pareça que aconteceu há muito tempo atrás. Ainda assim, muito do que foi dito nessa ocasião se aplica ao mundo de agora, aliás, se aplica até melhor ao mundo de agora. Harari é o autor de Sapiens, um best-seller que se dedica a resumir a história da humanidade e, de quebra, ainda apresenta o conceito de pacto intersubjetivo. Esse pacto envolve algumas ficções nas quais todos nós concordamos em acreditar. O valor do dinheiro, por exemplo, isso é uma ficção, mas ninguém contesta. Então essa ficção acaba ordenando o mundo. A chave é que todos acreditem nas mesmas histórias. E é por isso que eu acredito que as histórias são as coisas mais importantes da história. Isso é essencial para a cooperação. Deixa eu dar um exemplo. A história de maior sucesso jamais contada, que resultou na cooperação, na corporação de maior resultado, é o dinheiro. A gente não pensa em dinheiro como uma história, mas dinheiro é uma história ficcional. Não tem valor objetivo. Você não pode comer ou beber o dinheiro. Mas se todos acreditam na mesma história, criado pelos banqueiros, pelos ministros de finanças, eu posso pegar esse papel inútil, sem valor, e ir a um estranho que eu nunca conheci antes, entregar a ele esse papel e, em troca, eu consigo uma banana para comer. Essa palestra do Harari aconteceu na Câmara dos Deputados em Brasília, o que significa que ela foi ouvida pela elite política do país. Consta que alguns parlamentares conseguiram sim tirar dessa oportunidade aí algum aprendizado e, até mais importante, algumas dúvidas também. A questão dos dados, né? A política vai ser a disputa pelo fluxo dos dados. Como é que você manipula, de forma legítima, lícita, os dados e fala com a sociedade. Eu acho que esse vai ser o grande desafio de todos. O grande ativo do mundo vai deixar de ser o petróleo e vai passar a ser dado. Olha bem para esse mapa. As fronteiras desenhadas nele são ficções, são pactos intersubjetivos, não tão consistentes quanto o dinheiro, porque de quando em quando alguém contesta algumas dessas linhas e aí vem uma guerra, mas enfim, pactos intersubjetivos de qualquer modo. O fato é que a humanidade agora lida com problemas que não estão nem aí para essas fronteiras. Das mudanças climáticas a uma corrida armamentista que ganhou tração nos últimos anos. Nossos problemas não ligam para as nossas nacionalidades. Ameaças existenciais que podem destruir a civilização humana, inclusive a espécie humana. E por isso é óbvio que não podemos resolver eles a nível nacional. Nenhuma nação sozinha pode evitar guerra nuclear. Nenhuma nação pode evitar sozinha o colapso ecológico. E nenhuma empresa pode sozinha evitar as disrupções da inteligência artificial e da biotecnologia. Nenhuma nação sozinha aceitaria reduzir a sua participação da inteligência artificial. O Brasil e as Nações Unidas poderiam proibir sozinhos robôs assassinos ou tecnologias genéticas, mas se os chineses ou os israelenses e os americanos continuarem fazendo, muito rapidamente os brasileiros e os europeus seriam forçados a também acompanhar. Ninguém quer ficar para trás. Obviamente, os nacionalistas não gostam dessa tese, e é por isso que a extrema-direita cria teorias conspiratórias sobre o tal globalismo. Harari diz que esse é um erro e que é possível sim ser nacionalista e manter o espírito de colaboração entre nações. Isso é um erro básico, fundamental. Não há contradição entre nacionalismo e globalismo. Entre cooperação global e nacionalismo. Porque o nacionalismo não é odiar os outros, e sim amando os seus cidadãos.
Então, para o futuro, a única forma de garantir a saúde dos seus cidadãos é lutar contra a inteligência artificial ou ameaças ecológicas trabalhando através da cooperação global. Por fim, Harari aborda as mudanças que virão, já estão vindo, com a automação e com a inteligência artificial. Trabalhos vão sumir e a primeira reação vai ser, ou está sendo, a de proteger esses trabalhos, o que é um erro. Governos não devem proteger empregos, devem proteger pessoas. Uma das maiores responsabilidades dos governos hoje em dia é proteger os cidadãos desses choques que virão da revolução da inteligência artificial, tanto no campo econômico como político. Novamente, não é que todos os empregos vão sumir, vai ter novos empregos. A questão é se as pessoas vão ter as habilidades, a educação para mudar de empregos. Então, para ter um exemplo, se você olhar o mercado de transporte, atualmente a riqueza e o poder do mercado de transportação é compartilhado entre milhões de motoristas de ônibus, de caminhões, taxistas. Eles têm uma parcela dos lucros desse mercado, mas eles têm poder político, que, por exemplo, eles podem fazer um sindicato, podem fazer uma greve, se os seus direitos forem violados. Isso é um poder importante, mas vai adiante mais 20 anos. Todo esse poder econômico e político é concentrado principalmente nas mãos de alguns bilionários que são donos das corporações, que são donos dos algoritmos que conduzem todos os veículos. Pensa o Uber sem motoristas humanos. Vai ter uma enorme riqueza, vai ter outros empregos novos, mas como é que você retreina um ex-motorista de caminhão, 40 anos de idade, para ser um engenheiro de software, um professor de yoga, uma enfermeira? Vai ter empregos para humanos, mas eles vão ter as habilidades e, novamente, o maior problema é no nível global. Agora, vamos tentar resumir esses 3 tópicos que a gente acabou de ouvir. Número 1, problemas globais exigem soluções globais. 2, nacionalismos não devem impedir a cooperação internacional. E 3, governos devem proteger pessoas e não empregos. Agora tenta transpor essas 3 ideias para a pandemia e você vai ver que tudo se encaixa perfeitamente. Nesta tabuleta está gravado o épico de Gilgamesh, uma história sobre um monarca que, confrontado com seu possível fim, vai atrás de meios de se tornar imortal. O desejo de Gilgamesh, o desejo de vencer a morte, é um desejo coletivo da humanidade que já se manifestou através dos mais diversos meios. Hoje, se ainda houver esperança de realizar esse desejo, ele está na ciência. Harari pensa que a pandemia não muda isso. Ao contrário, ela parece nos deixar mais confiantes ainda no potencial da nossa ciência. Most of history, the basic cultural reaction to an epidemic like the Black Death was resignation. This is part of nature. This is God's plan. We humans can't do anything about it. The modern world is very different. We believe in our power to postpone death and to overcome epidemics. We also have a lot of hope. The question on everybody's lips is when will the vaccine be ready? Not if, but when. É claro que o Harari reconhece que poderíamos estar lidando com esse problema de maneira muito mais eficiente se colaborássemos de maneira mais eficiente. The big advantage of humans over viruses is that we can cooperate in ways that they can't. A virus in China can't give advice to a virus in Canada or the US about how to infect people. But Chinese doctors or Korean doctors or Italian doctors can give good advice
to the Canadians and the Americans. Eu não sei se deu para perceber, mas o que ele diz agora, diante da pandemia, vai totalmente de encontro ao que foi exposto naquela palestra em novembro aqui no Brasil. E isso fica mais óbvio com uma frase que foi dita por ele numa entrevista recente ao El País. Ser patriota é manter um bom sistema de saúde e pagar impostos. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje a gente recebe aí a foto do Matheus e da Amy, que mostram pra gente os gatinhos Margot e Arthur, representando toda a família. Aliás, muito obrigado pelo e-mail, Matheus, e até dezembro. Valeu!